Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou o presbítero Luciano Silva, obreiro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Laranjal do Jari, Amapá, Brasil. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade à lição bíblica especial que estamos introduzindo o ensino do terceiro trimestre da classe Jovens e Adultos. Nós já explicamos na lição anterior que esta lição é uma lição especial e eu tenho certeza de que a aula de hoje vai agregar bênção de Deus para a sua vida. Pois bem, a lição de número 2 carrega o tema Despertamento Espiritual, um milagre. Nós vamos entender acerca do despertamento espiritual que houve no exílio do povo de Deus, no cativeiro outrora babilônico, depois persa. Nós vamos entender que Deus, ele trabalhou no espírito e no coração de Ciro para que ele fosse um instrumento usado por Deus para o povo regressar para a sua pátria, para a sua terra. Vamos entender nesta lição que quando Deus ele resolve usar o homem também tem que se colocar à disposição de Deus para cumprir os decretos e os desígnios de Deus. E com isso nós vamos aprender que Deus ele trabalha no coração, no espírito do homem, para que o homem venha cumprir os seus propósitos na terra. Amém? Vamos entender que nós devemos, apesar de sermos trabalhados pela graça de Deus, também querer se colocar à disposição de Deus, cooperar com Ele para o executar da obra de Deus na face da terra. Já quero introduzir que Deus ele conta com você, Ele conta com o seu cooperar para que a obra dele venha a ser executada aqui na terra como Ele quer e da forma que Ele quer e no tempo que Ele já predeterminou. Então nós vamos entender que o textuário nos diz, e isto digo, conhecendo o tempo que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. E a nossa verdade prática diz, o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Ou seja, o homem precisa se submeter a cumprir o seu chamado, a cumprir a vontade de Deus, assim como Ciro, para que a obra de Deus, o despertamento, o avivamento venha a acontecer. Então nós vamos agora adentrar na lição, nos seus tópicos e subtópicos, e eu vou extrair uma palavra, um ensino, fazer uma exegese, uma hermenêutica, como nós fazemos, para que você venha entender algumas aplicações boas, né? Você que é professor, você que é superintendente, para auxiliar você na ministração da sua aula no domingo aí na Escola Bíblica Dominical. Mas antes, nós fazemos menção que a leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao 7, e no livro de Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Aí você pergunta, presbítero Luciano, por que a narrativa de Esdras e Neemias são parecidas? Primeiro, na Bíblia hebraica, preste bem atenção, que é dividida entre lei, profetas e salmos, o livro de Esdras e Neemias é apenas um volume, é apenas um livro. Já na tradução do hebraico para o grego, gerando assim a famosa Bíblia Septuaginta, ou seja, a tradução dos 70 anciãos que foram para a Biblioteca de Alexandria, traduziu o Antigo Testamento do hebraico para o grego, houve a divisão do livro que era apenas um em Esdras e Neemias, assim como também 1º e 2º Samuel, que era apenas um livro, 1º e 2º de Crônicas, que era apenas um livro, na Septuaginta, que é a Bíblia que nós usamos, né, a nossa Bíblia, foi extraída e os copistas buscaram, lançaram mão da Septuaginta. Existe a divisão entre Esdras e Neemias. Né? O historiador diz que Esdras foi quem escreveu todos os relatos. Ele compilou alguns escritos de Neemias e fez apenas um só livro. Mas na Septuaginta, como eu já disse, nós temos esta divisão. É por isso que você vai ter que, durante todo esse trimestre, buscar ler, estudar de uma forma sistemática os dois livros, Esdras e Neemias, porque estudando os dois vai trazer um só entendimento para o seu crescimento e para o seu proveito diante dos seus alunos.
Como sempre, nós temos um objetivo geral que diz: conhecer a origem de um despertamento espiritual e suas finalidades. Uma coisa que nós vamos entender hoje é que o despertamento espiritual não se origina no coração do homem, mas se origina no coração de Deus, o qual manifesta o seu desejo no coração do homem. Amém? Então este é o objetivo geral da lição. Então vamos adentrar agora na lição propriamente dita. Pois bem, vamos adentrar no primeiro ponto que diz: o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Aqui nós vamos destacar que Deus, ele despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo, como está aqui. Todavia não foram as orações de Daniel e nem sua vida santificada que produziram o despertamento espiritual, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento em Ciro. Preste bem atenção. Uma coisa que nós já aprendemos aqui, que eu quero transmitir a vocês, extrair um ensino, é que o despertamento espiritual não vem do homem, não vem de métodos, não vem de inovações, não vem de meios humanos. O despertamento espiritual, ele vem do próprio Deus para o coração do homem. Nós temos que entender isso. Felizmente, hoje, muitos líderes, querendo ver o crescimento da igreja, querendo ver salvação de almas, querendo ver o povo cheio de Deus, avivado, eles criam métodos, maneiras, liturgias antibíblicas, preste bem atenção, para tentar, sim, promover um despertamento e um possível avivamento do povo, da sua igreja, daqueles que estão debaixo da sua liderança. Só que nós aprendemos aqui que não foi nem a oração de Daniel, nem a sua vida santificada, mas sim, foi Deus que despertou Daniel. Ou seja, não é um método humano que gera um despertamento, nós temos que entender. Não é uma campanha de 7 dias, não é um ato de consagração criado por nós, não é. É o próprio Deus que nos desperta a orar pelo despertamento que ele antes já pré-estabeleceu. Então entenda isso. Nós temos que fazer a nossa parte, sim, devemos orar, devemos buscar nas Escrituras, devemos ter uma vida santificada, mas devemos entender que não são meios, não são métodos de mecanização do despertamento do povo de Deus. Amém? O despertamento, ele nos leva a orar, a ter uma vida santificada, para que Deus assim venha estabelecer o despertamento através de nós. Olha o que diz aqui a continuação do comentário. Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Então entenda, Deus usou Daniel para orar, Deus vai usar Ciro. Nós vamos aprender aqui que houve muitos nomes, não somente Daniel e nem Ciro, que foram instrumentos de Deus usados para esse despertamento, para que o povo retornasse do exílio. Por exemplo, Deus usou Ciro, Deus usou Zorobabel, que foi o que veio com a primeira leva de judeus, certo? Para a terra de Israel. Deus usou o profeta Ageu, o profeta Zacarias, que foram profetas pós-exílio. Deus usou o rei Dario, Xerxes, Artaxerxes. Deus usou Esdras e Neemias para esse grande despertamento do retorno do exílio. Ou seja, todos esses nomes foram instrumentos de Deus usados para este despertamento. Eu já quero dizer para você neste momento, aplicar isso aqui, que Deus conta com o teu cooperar. É isso mesmo. Deus pode te despertar para orar pela tua nação, pela tua igreja, para ter uma vida santificada, mas não são os nossos meios que geram despertamento. Deus antes já estabeleceu o despertamento e vai nos usar cooperando para que os seus desígnios venham acontecer, venham ser de fato promovidos conforme a sua vontade soberana aqui na terra. E com isso nós continuamos aqui, que diz: por isso o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, é que o próprio tema da lição 2, ele fala sobre milagre, né? Despertamento espiritual, um milagre. O que é milagre, irmão Luciano? Milagre é uma coisa inexplicável pela mente humana, pela razão, certo? Eu costumo dizer que milagre você se vive ele pela fé.
mas milagre não pode ser explicado, ou seja, é mistério a forma em que Deus trabalha. E aqui continuando, diz assim, preste bem atenção, mas na verdade nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. Ou seja, o homem, com a sua razão, com a sua intelectualidade, ele mesmo assim não consegue chegar ao entendimento da plenitude do poder de Deus. É por isso que no livro de Eclesiastes o sábio diz, no capítulo 11, e versículo 5, marca essa referência para você usar porque é muito importante. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Amém? Então o homem não pode prever o despertamento. O homem pode ser trabalhado por Deus, conduzido por Deus, instrumentalizado por Deus para ser um ícone, para ser um instrumento, para ser alguém que Deus vai usar para cooperar neste despertamento. E assim nós vamos para o segundo ponto da lição que diz: as finalidades do despertamento. O primeiro subtópico diz: a restauração nacional de Israel. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Então preste bem atenção. A primeira grande finalidade do despertamento nesta época aqui, do retorno do exílio, era o quê? A restauração nacional de Israel. Deus queria restaurar a sua nação. Deus queria novamente transformar Israel em uma nação, em um povo escolhido, em um povo separado, em um povo com uma cidade, em um povo com uma muralha, em um povo com um templo, em uma nação sua. Então, o despertamento, primeiramente, é para restaurar a nação do povo de Deus. E uma coisa que eu quero destacar aqui com muita ênfase: pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Nós vamos entender que quando Deus ele vai realizar um despertamento, Deus ele trabalha primeiro no coração e no espírito do homem, para que este homem venha a ser instrumento de Deus neste despertamento, como os nomes que eu citei aqui, que nós vamos encontrar na história de Esdras e Neemias: Ciro, Zorobabel, Ageu, Zacarias, Dario, Xerxes, Artaxerxes, Esdras e Neemias. E neste tempo, Deus conta com você, João, Deus conta com você, Maria, Deus conta com você, irmão Pedro, é isso mesmo. Logo nós aprendemos aqui que Deus ele incute, ou seja, Deus introduz a sua vontade no espírito do homem. E aqui, querido, nós pentecostais, que temos uma linha arminiana, soteriológica, as raízes do pentecostalismo, conforme a soteriologia, a doutrina da salvação, nós seguimos a interpretação do teólogo holandês Jacob Arminio. Eu já quero aqui refutar um cremos da linha calvinista, concernente a Deus imputar, a Deus incutir a sua vontade no espírito do homem. Por que, presbítero Luciano? Porque os calvinistas, eles leem a Bíblia e pegam esses textos aqui, em que Deus introduz a sua vontade no coração dos homens, em que Deus usou os homens para os seus propósitos e quer buscar o homem, Deus traz de qualquer forma e o homem vem, né? É a chamada graça irresistível apregoada pelo calvinismo. Só que nós vamos aprender hoje que apesar de a graça de Deus e até o homem ele tem posicionamento de se dispor a se deixar ser usado por Deus ou não, de se dispor a vir a Cristo para ser salvo ou não. É por isso que eu vou destacar aqui essa questão do Espírito, a vontade de Deus, incutir no espírito do homem. Nós sabemos que o homem é um ser tricotomita, nós somos compostos de espírito, alma e corpo. Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, no capítulo 5, versículo 23, essa verdade é corroborada. O homem tem espírito, alma e corpo, um ser tricotomita. Então, o que acontece na comunicação do homem para com Deus? O espírito é a parte mais interna do homem, a alma é o centro das nossas emoções e o corpo é a parte física.
que pode ser vista e ter contato com esse mundo físico. Eu costumo dizer que o corpo é o invólucro humano e a tenda aonde a alma e o espírito peregrina nesta terra. Então entenda uma coisa, o Espírito de Deus, ele comunga com o Espírito do homem, assim o Espírito do homem, já trabalhado pelo Espírito de Deus, trabalha na alma do homem e a alma do homem trabalha no seu corpo, levando ele a executar a vontade de Deus. Então, logo, nós aprendemos aqui que Deus, ele incute a sua vontade no nosso espírito, para que o nosso espírito venha atentar para o Espírito de Deus e assim a nossa alma venha ser envolvida por esta vontade e o nosso corpo venha executar esta vontade que antes foi incutida no nosso espírito, depois na nossa alma e agora no nosso corpo. Que assim como Deus incutiu a sua vontade no coração de Ciro, Zorobabel, Ageu, Zacarias, Dario, Esdras, Neemias, Deus ele vai trabalhar também no teu coração nesse tempo, para que você venha ser um instrumento dele para um grande avivamento, para um grande despertamento aí na tua igreja local, no teu bairro, na comunidade em que você está inserido. Então nós vamos continuar o comentário que diz, tem muita coisa boa aqui hoje, olha só. Foi assim que ele fez com Ciro, embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos. Né? Nós cremos na graça preveniente. Né? O que é a graça preveniente? É quando Deus vai primeiro no homem, certo? Para que o homem, trabalhado por essa graça, venha até a Deus e cumpra a vontade de Deus, os desígnios de Deus. Então a graça preveniente, ela vai no homem, ilumina a sua mente e o faz ver as maravilhas de Deus. Ou seja, o homem não pode vir a Deus, cumprir a vontade de Deus, sem antes ser trabalhado por esta graça preveniente. Só que nós vamos entender aqui que esta graça, ela não traz a força, ela não é irresistível, existe o cooperar do homem para que Deus venha executar, eu vou usar esta expressão, o seu propósito com o cooperar daquele homem. Olha só o que diz aqui, vamos lá. Preste bem atenção. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado. Ou seja, antes de Deus revelar a Ciro o que Deus queria fazer ao seu povo através dele, Deus primeiro trabalhou em Ciro. Eu costumo dizer que antes de Deus trabalhar com você, Deus vai trabalhar em você. Foi isso que Deus fez. O comentário aqui é bem claro. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele. Ou seja, Deus já havia trabalhado primeiro no espírito, no coração de Ciro. Agora Ciro já estava disposto. Ciro já estava agraciado, trabalhado por Deus para assim cumprir a vontade de Deus. Amém? Quem não lembra de quando o anjo Gabriel foi até Maria e disse, salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres, né? Quando o anjo usa essa expressão, salve agraciada, ele está dizendo, dentre muitas Marias, porque a palavra, o nome Maria vem do termo hebraico Miriam. Então, na época de Maria, existiam muitas jovens com o nome Maria. Ele está dizendo, dentre muitas Marias, tu foi escolhida. Amém? Você que me assiste, dentre muitos Cláudios, você foi escolhido. Dentre muitas Marias, João, Tiago, José, você foi escolhido para uma grande missão. Sabe o que me chama a atenção? É que quando o anjo revela a ela que ela ia ser grávida, engravidar, ia ser pelo Espírito Santo, não ia conhecer varão, ela não entendeu nada, mas ela diz, cumpra-se em mim as tuas palavras. Ou seja, Maria disse, eu não estou entendendo como vai ser o processo, mas eis-me aqui, eu estou à disposição do reino. E Maria, de fato, foi um ícone importante, aonde ela emprestou o seu ventre a Deus para gerar o Salvador. Então nós entendemos aqui que Deus primeiro trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Quando o propósito de Deus chegou a Ciro já havia sido trabalhado por Deus, amém? Eu quero dizer para você neste momento que Deus tem uma grande obra a fazer através da tua vida. Só que primeiro, Deus está trabalhando em você.
né? E muitas das vezes o processo de Deus não nos agrada, não é do nosso gosto. O processo de Deus muitas das vezes nós não entendemos, mas Deus precisa moldar o vaso. Deus precisa trabalhar no nosso coração, Deus precisa retirar algum fragmento, Deus precisa que venhamos se desprender de algumas coisas para que venhamos estar aptos para cumprir o seu propósito na terra. Amém, querido? Então vamos lá, preste bem atenção. Assim, logo no início de seu reinado, Ciro proclamou um edito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e a edificarem a casa do Senhor em Jerusalém, que é em Judá. Começava assim uma restauração nacional do povo de Israel. Então, o primeiro grande propósito a primeira grande finalidade do despertamento foi a restauração nacional. Israel voltar a ser uma nação. E chegamos assim ao segundo ponto que diz a restauração espiritual de Israel. Deus quer usar o homem como seu instrumento, olha só. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre arbítrio. Nós chegamos aqui em um ponto importante também, mas é importante frisar, dar umas pinceladas concernente a isso, acerca do livre arbítrio do homem, né? A doutrina calvinista, eu vou citar aqui mais uma vez, reformada, apregou que o homem não tem livre arbítrio, certo? Nós aprendemos sim, entendemos que o homem, ele foi depravado totalmente com a queda. O homem, ele é inclinado totalmente ao pecado. O homem, sim, antes de ser trabalhado por Deus, as suas afeições, seus desejos é somente para aquilo que desagrada e entristece o Espírito Santo de Deus. É por isso que antes de Deus revelar o seu propósito, através de nossa vida, com o nosso cooperar, vem a graça preveniente, ou seja, o homem sem Deus, ele está inclinado totalmente ao pecado. Ele tem um arbítrio, sim, mas para fazer somente aquilo que não agrada a Deus, né? A palavra livre-arbítrio, arbítrio vem de arbitrariedade, ou seja, de governo, de ditar a direção. Então nós vamos entender que o homem sem Deus, Ciro, antes de ser trabalhado por Deus, antes de Deus incutir a sua vontade no seu espírito, era inclinado ao mal, era inclinado a fazer coisas que eram totalmente contrárias à vontade de Deus. Só que a graça preveniente, ela restaura, ela ilumina nossa mente, ela abre nossos olhos. Para quê? Para que venhamos ver as maravilhas de Deus e se inclinar à sua vontade. Amém? O que nós vamos entender aqui é que nós temos o livre-arbítrio, mas antes somos trabalhados por esta graça. Aí nós temos um novo posicionamento em escolher fazer a vontade de Deus ou escolher continuar no pecado. É isso mesmo. Então entenda isso. O homem, sem antes ser trabalhado pela graça preveniente, a sua direção, a sua afeição é somente para o mal. Por isso que primeiro Deus trabalha no homem, ilumina na sua mente, restaurando o seu arbítrio, ou seja, o seu poder de decidir entre Deus e o inimigo, ou seja, continuar fazendo a vontade do inimigo aqui na terra. Então preste bem atenção, vamos lá. O homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. É aquilo que eu disse, o homem não é forçado a fazer a vontade de Deus. Você que está aí, que é professor da EBD, que é superintendente, que é pastor, que é líder, você está aí no cargo porque você está forçado? Não, você está por liberalidade, por gozo, por alegria em obedecer a Deus. Eu sei que muitas das vezes, irmãos, é pesado, né? Muitas das vezes é laborioso. Por muito tempo eu trabalhei à frente de superintendência, de escola bíblica, direção de congregação. Tem momentos que nós choramos, que nós se entristecemos, que nós pensamos em entregar, não é verdade, em deixar. Só que nós chegamos a entender que é gratificante fazer a obra de Deus. Não por força, não por violência, mas pelo Espírito de Deus, como está escrito em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Então, esta graça, esse trabalhar de Deus não é uma graça irresistível. Nós não estamos fazendo a obra de Deus forçados. Estamos fazendo porque antes fomos trabalhados por a graça preveniente. Tivemos a nossa mente iluminada e escolhemos a melhor parte, que é fazer a obra de Deus, que é cumprir o nosso chamado aqui na terra. Então entenda uma coisa, preste bem atenção. O ponto aqui é que Deus não força,
ninguém a cooperar com seus desígnios. Não, Deus não força. É que quando Deus escolhe, preste bem atenção, Ele supera a nossa resistência e restaura um espírito submisso a Ele. Amém? Então nós passamos a fazer a vontade de Deus depois de sermos restaurados por esta graça preveniente. Aí nós temos gozo em submissão à sua vontade. Eu vou deixar duas referências para você ler. Isaías capítulo 57, versículo 17, Atos capítulo 7, versículo 51. Esse texto de Atos é quando Estevão se refere aos sacerdotes, aos mestres que estavam ali, que eles resistiam em cumprir a vontade de Deus. Logo nós aprendemos que Deus, ele conta com o cooperar nosso, mas porém o homem é livre para obedecer ou não à orientação de Deus. E continuando aqui o comentário diz, cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. Encontramos sempre estes dois polos, a graça e o pecado. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. João capítulo 16, versículo 8 e 9. O que é a graça? É o favor imerecido de Deus. Ou seja, Deus nos ama, Deus vem até nós, Deus resolveu nos salvar sem nós merecermos. Amém? O homem não pode cobrar por misericórdia. O homem não pode requerer misericórdia de Deus. Isso já é contrário, certo? Requerer graça, se justificar. Graça de Deus é favor imerecido. Não é por obras, é pela fé na pregação do Evangelho. Amém? E continuando no comentário aqui diz, o Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. Uma coisa que eu quero destacar aqui, deixar bem claro, é que o nome já diz Espírito Santo. O Espírito Santo produz uma vida de pureza, de santificação em nossa vida. Não existe espaço para o pecado, aonde o Espírito Santo abunda. Você está entendendo? Na vida do crente que tem a presença do Espírito Santo, não pode haver comungação com o pecado. Isso é importante. E continuando diz aqui, o Espírito Santo convenceu Saulo de que havia pecado contra a pessoa de Jesus. Ou seja, o Espírito Santo, ele nos convence, ele aponta a nossa falha, ele mostra o nosso erro. E o texto diz aqui que foi o Espírito Santo que convenceu Saulo que ele estava errado ao perseguir a igreja, que era a mesma coisa de perseguir a Cristo. Os calvinistas pegam esse texto e usam novamente a questão da graça irresistível. Só que nós aprendemos aqui que Saulo foi trabalhado pelo Espírito Santo. E depois ele, por escolha, se dispôs a servir a Cristo, a ser apóstolo dos gentios. Ele entendeu que era um chamado na vida dele. Ele estava relutando contra Deus como um boi bravo, resistindo à vontade de Deus. Mas eu aprendo aqui que quando Deus escolhe alguém, Deus insiste. Deus não força, Deus insiste, certo? E a Bíblia diz que no caminho de Damasco ele cai ali, no resplendor de luz, ele ouve a voz de Jesus, é levado para a casa de Judas, onde ele passa 3 dias, tem revelações, Deus fala com Ananias, ele vai lá, ele ora por ele é batizado, ele passa a ser irmão Paulo, né? E apóstolo dos gentios. Então quero dizer para você que quando Deus tem propósito na tua vida, ele vai muitas das vezes insistir, ele vai buscar meios para que você entenda que Deus tem uma chamada, um propósito grande na tua vida. Amém, querido? Mas não forçado, não. O nosso cooperar deve ser a nossa escolha, como nós estamos aprendendo aqui na lição, como foi com Ciro, como foi com Esdras, Zorobabel e os demais. E uma coisa importante aqui no comentário é que diz, mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Uma coisa importante é que a graça de Deus, esta graça aqui, que é o trabalhar do Espírito Santo, ela vem até nós e lança em nosso rosto o nosso pecado, a nossa falha. O Espírito Santo faz isso. Só que ao mesmo tempo que a graça revela o nosso pecado, ela também revela a cura, a solução para esse pecado. É diferente da lei, que a lei ela só apontava a culpa, o erro, mas não apontava a solução. É por isso que Paulo disse que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí alguém pega esse texto e diz, desinformado, não pode estudar a Bíblia, não pode estudar teologia, porque mata. Letra ali, Paulo está falando da lei, porque ninguém consegue cumprir a lei.
à risca. Somente Cristo cumpriu. Nós conseguimos sim triunfar diante de muitas coisas, de tentações e viver a palavra de Deus, mas com a ajuda, o auxílio da graça do Espírito Santo de Deus. Então nós aprendemos aqui neste ponto que a graça de Deus, ela é intolerante com o pecado. Ela aponta nosso pecado, aponta nossa falha, mas também aponta aquele que perdoa e salva, que é Jesus Cristo, a solução para o nosso pecado. E chegamos assim ao terceiro ponto da lição, que diz: Deus cumpre as suas promessas. E o primeiro subtópico diz: a fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra. Jeremias capítulo 27, versículo 22. Nós estudamos na primeira lição que Daniel entendeu pelos livros, ele leu um texto de Jeremias, que o cativeiro duraria 70 anos. O mesmo Deus que permitiu o cativeiro foi o mesmo Deus que prometeu que iria tirar o seu povo do cativeiro. Amém? Então o retorno do exílio era o cumprimento de uma promessa de Deus. Querido, o mesmo Deus que permitiu você entrar na situação que você está, talvez por consequência de um erro, ou talvez por provação, é o mesmo Deus que já decretou o dia e a hora, já prometeu o dia do teu retorno desse lugar de aflição, desse lugar de tristeza, para um lugar de bênção, um lugar largo, um lugar de vitória. Eu aprendo que a Bíblia é um livro de promessas. E o Deus que nós servimos é um Deus de promessas. A primeira grande promessa que nós encontramos na Bíblia para nós, para o ser humano, está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. É a primeira promessa concernente à vinda de Jesus em carne, que triunfaria na cruz do Calvário, dando vitória ao homem, dando vitória à igreja, mediante a sua cruz, esmagando a cabeça do inimigo. E o segundo subtópico diz: Deus renova as suas promessas de bênçãos. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, preste bem atenção. Isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles que o servem. Então preste bem atenção. O mesmo Deus que cumpre as promessas, ele antes de cumprir, ele renova as suas promessas. É isso mesmo. Se você tem uma promessa e já diz que já tem muito tempo e até agora não se cumpriu, Deus há de renovar esta promessa através da sua palavra na sua vida. Creia nisso. Então vamos lá. O batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. E eu quero destacar aqui a questão do batismo com o Espírito Santo, que é uma promessa de Deus para todos aqueles que se dispuserem a buscar o batismo, certo? E uma bênção. Nós, os pentecostais, certo? Eu costumo destacar que o cremos do pentecostalismo clássico, não essa mudança, essa variação que nós vemos hoje, os excessos no meio que se diz pentecostal, mas o pentecostalismo clássico tem em seu cremos a questão do batismo no Espírito Santo como uma segunda bênção da salvação na vida do crente. Amém? Essa é uma promessa de Deus que precisa ser renovada, certo? Precisa ser colocada novamente, recolocada no sermonário de muitos pregadores, a questão do batismo no Espírito Santo. Você pergunta por que, presbítero Luciano? Porque, infelizmente, esta promessa, essa bênção está se esvaindo do meio, do arraial de muitas igrejas que se dizem pentecostais, que se dizem assembleianas. Nós temos que entender que a busca pelo batismo é bíblica, é uma promessa, como está em Atos capítulo 2, verso 38. Nós devemos entender isso. Então, esta bênção do batismo com o Espírito Santo, que nós chamamos de segunda bênção, ela é importante ser buscada para vivermos esta promessa de Deus em nossos dias. É necessário um despertamento para este assunto tão importante. É por isso, querido, que aqui no comentário diz, no despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem esta maravilhosa unção do alto. Atos capítulo 8, verso 14 ao 17, Atos 19, verso 1 ao 6.
Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. 1 Coríntios capítulo 12, do verso 7 a 11, nós vamos ver a lista dos dons espirituais, que são 9 dons dados por Deus aos cristãos por meio do Espírito Santo para auxílio na propagação do Evangelho e edificação da igreja. Os 9 dons espirituais estão divididos em 3 classes: dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que deve-se haver um despertamento para a busca dos dons espirituais. Dons espirituais não ficaram reclusos, não ficaram somente para a época apostólica, como apregou os cessacionistas, que não creem na continuidade dos dons, incluindo o batismo com o Espírito Santo, como segunda bênção, e os 9 dons espirituais, como está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, né? Nós, pentecostais, cremos na continuidade dos dons espirituais. Nós somos continuistas. É importante reavivar esta doutrina aqui nesse texto da lição, né? É importante frisar que deve-se haver um despertamento da igreja, que se diz pentecostal, né? Bíblica, porque o pentecostalismo é bíblico, não é um movimento de fanatismo, é bíblico. Nós temos uma teologia firme e sólida, concernente a batismo no Espírito Santo, como revestimento de poder, segunda bênção, para a evangelização e os dons espirituais, que é para a evangelização e edificação do corpo de Cristo. Querido, se você não é batizado no Espírito Santo, busque o batismo. Ore a Deus, amém? Nós temos muitos relatos na Bíblia, em períodos, em muitos séculos, de cristãos que viveram a plenitude, que mergulharam neste oceano do Espírito, foram batizados nessas águas espirituais, amém? Busque os dons espirituais para você ser instrumento de Deus, para você pregar o Evangelho aí na sua igreja, na sua comunidade, e para você edificar a sua igreja local, ser um instrumento de pregação do Evangelho e de edificação do corpo de Cristo. Nunca foi tão urgente a busca, o nosso despertamento para o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo e a busca dos dons espirituais. E mais uma coisa que é destacada aqui no comentário: Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada na cura do corpo. Então logo nós aprendemos aqui, né, o nosso cremos pentecostal, o nosso cremos que é bíblico, acerca do batismo no Espírito Santo como segunda bênção, acerca da busca dos dons espirituais, nós não somos cessacionistas, nós somos continuistas, e acerca da fé na cura divina. Muitas igrejas têm deixado de buscar a cura, têm deixado de orar por cura, certo? De manifestar esta fé na cura do corpo, de obter estas bênçãos, estas promessas feitas por Deus ao seu povo. Amém, querido? Então, ore a Deus, busque esta fé para que Deus venha curar os enfermos através das suas mãos. Amém? Aí na sua igreja local, aonde Deus te enviar. É por isso que o terceiro subtópico diz: Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu na oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. E no final do comentário diz: todavia isso só se pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. Uma das coisas mais importantes, certo? Das práticas mais importantes de um pentecostal é a questão da oração. A oração fervorosa, a oração incessante, em busca, certo? Desta fé, de ver sinais, curas divinas, certo? Este despertamento que nasce através da oração. Então aqui nós entendemos que se nós não orarmos, não poderemos ser um instrumento de Deus para que o despertamento aconteça. Não que o despertamento vá acontecer por causa da nossa oração, mas através da nossa oração, da nossa disposição para orar, como diz aqui, que a chama da oração deve continuar acesa. Nós vivemos em uma triste época em que o costume da oração,
A prática da oração está sendo abandonada por muitos cristãos. Então entendemos que devemos orar em todo o tempo para que haja um despertamento. E assim, queridos, chegamos ao tópico de número 4, que traz o tema: o despertamento torna os homens obedientes à palavra. É importante. Vamos lá. O primeiro subtópico diz: o culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Neemias capítulo 12, verso 44 ao 47. Nós aprendemos que Esdras, sendo um escriba, não um escriba comum, o escriba era um copista das escrituras. De tanto o escriba fazer cópia das escrituras, dos autógrafos, que foram os originais, ele se tornava perito, ele se tornava conhecedor da lei de Deus. E Esdras era alguém dotado, versado nas escrituras. Então ele foi o instrumento de Deus para provocar essa busca da obediência da nação de Israel à palavra. Só que nós vamos aprender que para que nós venhamos ser instrumentos usados por Deus para despertar a nossa igreja, certo? O nosso povo a buscar a Deus, a obedecer à palavra, esse despertamento tem que começar por nós. Esdras capítulo de número 7, preste bem atenção, versículo de número 10, diz que Esdras se dispôs a buscar a lei do Senhor, a cumprir a lei do Senhor e a ensinar a lei do Senhor. Ou seja, buscar minuciosamente estudar, entendeu? Tirar tempo para estudar as Escrituras, para fazer uma hermenêutica, uma exegese, para entender os fatores históricos, o que ele poderia extrair de lição para a vida do povo naquela época. E depois que Esdras buscou, Esdras cumpriu e depois ensinou. Ele buscou a lei, ele praticou e depois ensinou. Muitos querem buscar, não querem praticar, querem ensinar. Mas Esdras, ele foi exemplo para que a nação voltasse a ter gosto pelas escrituras sagradas. É por isso, querido, que aqui no primeiro ponto fala do culto, Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. Por quê? Porque o culto que foi estabelecido no retorno do exílio foi um culto bíblico pautado nas escrituras. Não era um culto com os costumes babilônicos, como os cultos que este povo aqui que retornou do exílio estava acostumado a ver os babilônios, os pagãos fazerem aos seus ídolos. Não, foi um culto bíblico, foi um culto voltado às escrituras sagradas. Foi um culto que tinha a Bíblia como direcionamento, que tinha a sua liturgia bíblica. Felizmente hoje nós se deparamos com tantos excessos no meio do povo de Deus, roupas extravagantes, louvores antropocêntricos, movimentos que não são avivamentos, certo? Meios mundanos que são usados por líderes para atrair as pessoas. O líder que usa o meio mundano para atrair as pessoas à sua igreja, ele vai ter que continuar a usar meios mundanos para manter estas pessoas na sua igreja. Isto é importante. Nós temos que entender que o nosso culto, a nossa liturgia, os elementos que compõem o nosso culto, a forma de cultuar a Deus, porque a palavra culto significa tributo, reverência a uma divindade, tem que ser pautado nas Escrituras. Nós devemos voltar a entoar os hinos da harpa cristã. Em muitas igrejas, algumas Assembleias de Deus, já não se cantam mais hinos da harpa cristã, que são hinos bíblicos, que contam a história de nossos pais na fé, dos heróis na fé, daqueles que viveram antes de nós e tiveram grandes experiências com Deus. Infelizmente, nós devemos observar isso e entoar louvores que não enalteçam o homem, mas que enalteçam a Deus. O nosso culto deve ser pautado nas Escrituras. Querido, e o segundo ponto aqui diz: o despertamento dado pelo Espírito Santo fez com que os crentes desejassem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Certo? Paulo escreveu para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. 1 Coríntios capítulo 4, verso 6. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. E aqui ele cita o Salmo 119 e o versículo 112. Eu friso mais uma vez,
O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Eu volto a frisar que Esdras, o escriba, ele buscou a lei de Deus, ele cumpriu a lei de Deus, ele ensinou a lei de Deus. Isso está no capítulo 7 e versículo 10 do livro de Esdras. Ou seja, o povo inclinou-se novamente à palavra, à obediência às Escrituras. Logo, nós entendemos que um despertamento que não gera interesse pelas Escrituras, pela obediência à palavra, ele não é produzido pelo Espírito Santo. Amém? Ele é produzido por qualquer outra coisa, menos pelo Espírito Santo. Então devemos buscar esse despertamento para que venhamos obedecer à lei de Deus. Não por imputação, mas por prazer, por antes sermos trabalhados por Deus, pela sua graça, sermos comunicados pelo seu Espírito, no nosso Espírito, e havendo a nossa cooperação com liberalidade para estarmos a serviço do reino. Então, querido, chegamos ao final da nossa segunda lição, despertamento espiritual, um milagre. Deixa Deus te usar na tua igreja. Seja um instrumento usado por Deus. Se disponha para ser, de fato, alguém usado por Deus na sua geração. Como foi Ciro, como foi Zorobabel, como foi Esdras, como foi Neemias, como foi Ageu, como foi Zacarias e muitos outros. Agora chegou a sua vez de ser usado por Deus como um instrumento para um grande despertamento na sua geração. Que Deus te abençoe, curte aí, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho. Semanalmente nós estamos aqui trazendo uma pré-aula abençoada da Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor.